Então, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente ao vivo, nesse encontro, nessa sala, ao mesmo tempo, né, com a coordenação dos destaques. Boa noite também para quem vai assistir essa conversa de lançamento do Guia Destaques 2023 pelo YouTube, em qualquer momento depois, né. A gente agradece muito a presença das pessoas. Queria começar agradecendo a coordenação dos destaques que está aqui presente, com quem a gente vai conversar hoje, né, a Dolores Prades, Bárbara Passos, Miruna Genuíno e eu, Carolina Fedato. Agradecer também o trabalho fundamental das 22 pessoas que fazem parte da equipe dos destaques. Então, eu não vou citar o nome de todo mundo, vocês podem ver lá no guia, que já está disponível no site da Emília. A Renata vai colocar aqui no chat para a gente o link, né, do Guia Destaques 2023, para vocês conhecerem. A equipe dos Destaques 23 contou com 22 pessoas, entre educadores, livreiros, editores, mediadores de leitura, que têm experiências diversas com a leitura com crianças e jovens, né, e também com o apoio, né, da Renata Erundina e da Priscila Castro, que possibilitaram aí a organização desse nosso trabalho. Além disso, o guia diagramado, tão bonito, tão interessante, agradável de ler, que vocês têm aí, tem o projeto gráfico da Mayumi Okuyama e a diagramação da Júlia Petit, a quem a gente agradece muito, né? E agradecer também às 85 editoras que mandaram seus livros para os destaques, e possibilitaram que a gente fizesse esse trabalho amplo, né, e conhecesse um pouco mais do mercado editorial brasileiro. A dinâmica da nossa conversa vai ser essa um pouco, né, de contar os bastidores, de falar aquilo que não está no guia, né, e por que a gente está fazendo, pela primeira vez, eu acho, né, que a gente está fazendo uma conversa de lançamento, um lançamento oficial do Guia Destaques, porque esse ano o Destaques Emília e o Olhar Leitor estão completando 10 anos, então, desde 2013, anualmente, uma equipe de especialistas em literatura infantil se reúne para analisar a produção do ano anterior. E é por isso que o guia se chama Destaques 2023, né? Porque nesse ano de 2024 a gente olhou para toda a produção do ano anterior e é sempre assim. E além das análises, das resenhas, né, da publicação do guia, a Emília também costuma fazer um outro projeto que é chamado Olhar Leitor, em que os livros são enviados para aquilo que, né, para os destinatários finais, para as crianças, e a gente faz sessões, rodas de leitura, né, já teve diversos formatos, um encontro mais festivo, as sessões de leitura feitas na escola, na rotina escolar, por exemplo, do Instituto Acaia, né, do Projeto Acaia, e é uma frente, né, do trabalho dos destaques que a gente preza muito, né, porque é levar para o destinatário final a lista de livros que a equipe considera como os mais interessantes, os mais importantes publicados no Brasil naquele ano. Então, acho que é isso, assim, queria convidar todo mundo para olhar o guia, né, ver como é que ele está organizado, e aí só para descrever um pouco para vocês como é que ele funciona. A gente faz um pequeno histórico de todas as edições, de como é que os destaques se organizaram nesses últimos 10 anos. A gente fala um pouco no guia também sobre o trabalho de leitura e análise, né, o que está na base das nossas discussões. Esse ano, a gente fez uma apreciação, um comentário mais geral sobre os livros que nós recebemos, né, teve esse olhar, assim, para a produção de 2023 mais geral, para além dos livros selecionados, e, por fim, a explicitação dos critérios, né, dos critérios de análise que a equipe utiliza. A gente pode deixar, né, as perguntas para o final, então, todo mundo que tiver questões pode ir deixando registrado aqui no chat, e no final a gente responde. Para seguir aqui na nossa dinâmica, queria convidar a Dolores para falar um pouco, né, Dolores, sobre como é que surgiram os destaques, de onde veio essa ideia, e qual que você acha que é o peso do trabalho dos destaques na construção, na constituição do Instituto Emília. Muito bem. Bom, boa noite a todo mundo, boa tarde, boa noite. É um enorme prazer estar aqui com vocês, uma alegria.
principalmente nesta celebração de 10 anos, né, dos Destaques Emília, que não é pouco, se a gente for imaginar, inclusive, da forma como a gente faz. Este projeto, ele começou como normalmente começam as coisas da Emília. Se alguém imagina que nós sentamos em algum momento e falamos, bom, vamos criar os destaques com essas categorias e tal, não é nada disso. Os destaques foi criado como uma consequência de um momento que nos caracterizou lá no início como um grupo muito preocupado, que continua assim, só que na medida em que a gente cresce, e mesmo as condições, né, depois da pandemia, etc., mudaram um pouco o contexto, mas o importante é pensar o seguinte, a gente era um grupo preocupados em estudar, preocupados, se questionando como que seria, né, aquilo que a gente chamava na época de uma teoria crítica em termos literários para avaliar os livros para as infâncias e as juventudes. A gente estava realmente preocupado, um grupo, depois a Bárbara vai falar, e a Bárbara é da velha guarda, está praticamente desde o começo dos destaques, mas era ou seja, a gente queria descobrir o que era de fato a qualidade dos livros, como que a gente poderia realmente estabelecer aqueles critérios não só de seleção, mas critérios de análise que fizessem, digamos, que a gente fosse o mais rigoroso e o mais preciso dentro das possibilidades que a gente tem nisso, para a gente poder avaliar rigorosamente os livros. Então, o destaque surge como uma consequência dessa necessidade, digamos assim, colocada a partir do estudo para a gente poder analisar os livros para as infâncias e juventudes. Muito bem, essas eram algumas questões que nos moviam. Falávamos na época, então, como eu disse para vocês, de uma teoria que, de certa forma, se a gente acompanha a revista, fundamentalmente a revista, mas os cadernos também, a gente vai ver que todo o nosso esforço, ele reside no compartilhamento de textos que são textos fundamentais para avaliação e análise da literatura para as infâncias e juventudes. Inclusive, se a gente for pensar, muitas pessoas que hoje estão atuando em várias áreas se formaram, neste momento, com a bibliografia que a Emília traz e compartilha gratuitamente ao longo destes anos através da revista. Isso é fundamental porque esse trabalho, a gente vai viver este ano e o ano que vem, digamos que um momento alto de toda essa trajetória com a inauguração, né, primeira edição, do curso de pós-graduação, que eu não vou falar agora, depois a Carol vai falar na hora do fechamento. Mas é isso, se a gente pega os destaques, pega todo o itinerário que a gente construiu com a revista e com os cadernos, e com o selo Emília, a gente vê o quê? Que a gente tem aí toda uma preocupação de instrumentalizar, teoricamente e praticamente, em termos das experiências, toda uma formação no sentido de dar conta, cada vez mais, dessa formação desse mediador, cada vez mais, digamos, capacitado para entender este mundo do livro das infâncias e das juventudes. E, muito bem, então, nasce disso, e chega um momento em que a gente se vê no seguinte impasse. Bom, a gente estudou, a gente estava discutindo, depois a Bárbara podia até falar, só que a gente tinha que ir para a prática. Bom, tudo bem, a gente está discutindo aqui, mas e o livro? A gente chegou a um momento que falou, bom, temos que avaliar os livros. Agora o passo é avaliar os livros. Muito bem, por onde a gente começa? Então, tinha que fazer um recorte para a gente poder realmente ver. Porque a gente sabe, né, quem tem uma carreira, digamos, mais acadêmica, ou que estuda, né, tem a questão, digamos, teórica como um objetivo,
Se a gente não tem, né, um recorte, se a gente não tem um objetivo mais ou menos claro, fica muito difícil você ficar lendo, você ficar fazendo sem saber aonde você quer chegar. Então, a gente chegou e falou o seguinte, não, então vamos ler e vamos analisar os livros. Os livros em que período? Aí alguém falou, não me lembro exatamente, não, vamos analisar o período de um ano. Mas que livros? Os livros que o mercado publica. Então, chegamos à conclusão que a gente começaria para colocar uma meta para nós mesmos. Então, vamos discutir, vamos analisar, vamos refletir sobre os livros que foram publicados no último ano. Aí começa a ter este movimento que, pouco a pouco, vai se caracterizando como uma ação específica, onde estão congregadas as pessoas que são colaboradoras voluntárias da Emília, em todo esse trabalho que, para nós, é um trabalho fundamental em termos daquilo que a gente se propõe, como grupo, como instituto, ou na época nem o instituto existia, era só a revista Emília. Enfim, o que eu quero dizer para vocês que o que acho que caracteriza os destaques Emília é fundamentalmente que a gente queria percorrer, refletir sobre o percurso de análise. A gente chegar à hierarquização que hoje caracteriza, né, os destaques, né, uma lista, etc., foi uma consequência disso. O que menos nos importava era chegar nessa hierarquização. O que nós queríamos, e é o que a gente bate, né, até hoje, o martelo, é realmente como que a gente chega lá. Quais são os critérios? Todo ano, a grande discussão é que textos a gente retoma, teóricos, vamos rever os critérios do ano retrasado. Se vocês acompanham, né, todos os guias, vocês vão perceber, claro que muitas coisas se repetem, óbvio, mas muitas coisas também, elas são revistas por nós. Então, ou seja, eu acho que, para responder a segunda parte da tua pergunta, o que eu acho fundamental dos destaques, principalmente para o nosso grupo, né, que está lá no dia a dia, né, na lida com os livros, mas para todo mundo que acompanha e que tem acesso e, digamos assim, lê os nossos guias, etc., é a criação de um repertório. Eu acho que a criação de um repertório, a partir do qual a gente cria referências, das referências, os critérios, acompanha, né, a evolução de como que aquele livro que foi, digamos assim, um destaque no ano passado, como que o mercado se apropria disso, ou para, digamos assim, repetir umas fórmulas que a gente, é das coisas que a gente mais vê, ou para superar aquilo. Então, essa questão, para mim, ela é crucial. Se eu tivesse que dizer só uma questão, né, ou seja, por onde os destaques, digamos assim, mais contribuem, é com essa questão do repertório e da formação, digamos assim, de critérios que vocês podem falar, não são os melhores. Não, são aqueles que a gente chegou ao longo do tempo, a partir das leituras que nós fizemos. Então, acho que essa é a grande contribuição que a gente pode dizer que os destaques fizeram. E eu digo para vocês que, a partir desse momento, eu sempre tive muita dificuldade, quem me conhece sabe disso, muita dificuldade de falar muito daquilo que a Emília representa. Hoje, depois dos quase 15 anos de Emília, depois dos 10 anos dos destaques, eu acho que, sem nenhuma falsa modéstia, eu consigo meio que encher a boca e dizer o seguinte: não acredito que exista um trabalho com a sistematização, com a seriedade, com o esforço de tentar contribuir com a avaliação do mercado do livro como os destaques.
Olha que a gente tem uma presença em vários lugares, a gente tem tido uma presença, digamos assim, muito constante em Polônia, em Guadalajara. Existem, a gente sabe que existem, digamos, muitas, digamos, instituições que fazem isso, mas com o repertório como a nós, com o crescimento, digamos assim, de ano para ano, eu não conheço. Isso não quer dizer que a gente esteja satisfeito com os destaques. Longe disso. Todo ano a gente fala, precisa mudar alguma coisa, a gente está se repetindo, a gente está, digamos, outra vez falando as mesmas coisas, a gente tem que rever. E, além disso, né, a gente sabe que nosso grupo, ele não dá conta. A gente não escolheu fazer uma avaliação só dos livros, dos álbuns ilustrados. Isso foi digamos assim, aquilo que a gente podia fazer. Por quê? Porque é muito mais fácil, em termos de tempo, né, a gente dar conta de livros que não são livros juvenis, por exemplo, que exigem um tempo de leitura muito maior do que os livros álbuns. A gente sonha, todo ano a gente se frustra com isso, e a gente traz para vocês nossa frustração. Todo ano a gente fala, este ano a gente vai fazer uma lista dos livros, digamos, é que eu não gosto de falar de livros juvenis, mas dos livros para juventudes. E dali, chegamos no fim, não demos conta, a gente já tentou fazer grupo com jovens, já tentou coordenar isso com um grupo de jovens que a gente tem em outro estado, não conseguimos. Então, estamos longe de a gente estar satisfeitos com aquilo que a gente faz, ainda que o que a gente está fazendo é muito importante. Então, acho que era isso que eu queria falar. Eu acho que a Bárbara vai dar continuidade, falando um pouco mais concretamente disso que eu acabei de falar para vocês, e eu passo a palavra para você, querida. Sim, Dolores, obrigada. Da velha guarda total, né? Boa noite, pessoal, uma alegria imensa estar aqui, comemorando esses 10 anos. Todos os anos, na verdade, a gente comemora, eu pelo menos comemoro muito a existência dos destaques. E aí eu acho que eu vou pegar o gancho da Dolores para falar primeiro do lugar de mediadora, de professora, antes de falar, né, do lugar de quem faz parte da equipe, ali discutindo os critérios e analisando os livros. Meu primeiro contato com o trabalho da revista Emília foi num curso. Um curso que a Emília ofereceu sobre o livro ilustrado, e no momento que pouco se falava do livro ilustrado, e aí eu querendo entender mais, e foi o grupo que eu encontrei, e um grupo trazendo um monte de novidades. Eu falei, gente, a gente precisa olhar para isso, eu estou num paraíso aqui, né? Um grupo discutindo ali o livro ilustrado, e depois eu tive conhecimento, aí assim, acessando o site, conhecendo os textos, e participando, né, desse curso, eu tive mais informações sobre o trabalho dos destaques. E aí, pessoal, preciso contar para vocês que foi uma coisa de encantamento o que eu vivi. Porque quando eu fui entendendo tudo o que acontecia durante o percurso de análise, né, a minha sensação era assim, todo mundo tinha que viver essa experiência, né? Eu fui entendendo o valor, o quanto que é incrível, o quanto que é importante, o quanto que é formativo, sobretudo para formadores, professores, mediadores, discutir com um grupo os livros, né? Os livros que são lançados, quais são esses critérios, por que um acha bom, o outro não acha, o que está por trás disso? Porque a minha relação com a seleção, ela mudou completamente depois que eu comecei a participar desses grupos. Não só porque isso que o Dolores falou, que eu acho que no percurso, essa seriedade, né, esse compromisso, essa responsabilidade ia aparecendo o tempo inteiro, então não existia uma preocupação com a lista final, assim, serão tantos livros, ou precisamos que apareça isso ou aquilo, não, era assim, os critérios são esses, tem uma concepção de literatura que a gente acredita e a gente defende, tem uma concepção de leitor
ter uma concepção de leitura, de infâncias que atravessa esses livros. Então, né, é muita coisa em jogo, assim. E aí, por que eu estou falando para vocês do lugar de mediadora, né? Porque, inclusive, tem um texto que está no site da Emília, que é da Beatriz Helena Robledo, importante pesquisadora colombiana, inclusive também professora na pós-graduação, que é um texto incrível. Depois eu até ponho um link aqui para vocês, que é, acho que avaliação e seleção. Nesse texto, ela faz um comentário bem importante, entre outras coisas que ela destaca, mas ela fala que avaliar material de leitura, por si só, é uma atividade de promoção, né, da leitura, de promoção da leitura à medida que ela oferece, né, essas referências e oferece condições de melhorar esse material que vai ser circulado. Então, aí ela fala disso, né, da avaliação e da diferença entre avaliação e seleção. Então, participando da Emília e tendo acesso, né, num primeiro momento, ao guia, eu entendi que ali tinha uma seleção, uma avaliação, foi feita uma avaliação muito bem cuidada, estudada, discutida, e a partir dessa avaliação, eu como mediadora, poderia fazer a minha seleção. Porque é isso que a Beatriz Helena Robledo trata, de novo, entre outras questões, nesse texto, que tem essa diferença, né? Então, tem ali a revista Emília, né, como uma instituição que faz esse trabalho, e que é um trabalho que, inclusive, só reforça, né, esse compromisso com a promoção da leitura. E aí eu, como professora, pego essa lista, né, e olho, pensando na minha realidade, no meu contexto, no que eu desejo ensinar para os meus alunos, quando, onde, por quê, e faço a minha seleção a partir dali. Isso no caso dos livros ilustrados, né, porque a gente não trabalha na escola só com os livros ilustrados. Mas tudo para dizer para vocês, assim, o quanto que essa seleção, né, essa avaliação sempre me ajudou. E aí entra nessa parte que a Dolores falou, das discussões e dos estudos, que a gente fica pensando na importância de se discutir, porque à medida que eu participava dos grupos, que eu ia observando os comentários das outras pessoas que faziam parte, eu pensava o tempo inteiro na minha trajetória como leitora, na minha história de leitora, né, como leitora e como mediadora. Porque, no final, a gente faz a nossa seleção a partir de uma leitura de mundo, né, a partir de como a gente se insere no mundo. Então, a responsabilidade da gente é muito grande. Então, entra muito aquilo, o que o professor gostou, o mediador gostou, não gostou, mas onde entram os objetivos, né, o que é da teoria literária que a gente precisa ensinar, e como eu vou conseguir separar a minha leitura, né, da leitura, né, os meus interesses pessoais, aquele livro que a gente sabe que toca ali, que você pega, se emociona e nem pensa, porque sempre, outro dia eu vi o Felipe Monita falar, né, que a gente faz a primeira leitura com o chapéu do leitor e depois faz uma outra leitura com o chapéu do mediador. Então, é claro que nas primeiras leituras a gente sempre usa o chapéu do leitor e fica ali, nossa, meu Deus, que livro, a gente vive isso o tempo inteiro, às vezes a gente chega para a reunião já emocionada, fala, gente, que livro, preciso desabafar, preciso falar, enfim, mas depois a gente volta e fala assim, ok, o que tem aqui, né, por que eu vou levar esse livro e não outro? Por que esse tem que entrar na minha seleção, em que momento e por que motivo, né? Então, eu acho que todo esse trabalho, todas essas conversas foi me alimentando, me ajudando de forma muito significativa a fazer seleções cada vez mais consistentes, cada vez mais apuradas, sobretudo por conta do olhar das pessoas que fazem parte desse grupo. Então, são diferentes vozes, diferentes olhares, muitas vezes, para não dizer a maioria, né, a gente chega com uma opinião ali pré-estabelecida, pensando nos critérios, da forma como você olha para os critérios, e um comenta uma coisa, um faz uma observação que você não fez, um traz uma questão delicada que para você não apareceu e para o outro apareceu. Inclusive, às vezes rolam aquelas conversas bem acaloradas, que são maravilhosas. Isso tudo para dizer para vocês que é algo construído. Então, não é que todo mundo chega, ai, gente, olha. Não, mesmo tendo critérios estabelecidos, não é assim. E a gente defende um livro, e a gente argumenta, e é muito mais do que eu achei, simplesmente. Então, por isso a importância do estudo e da seriedade, né, nesse sentido. Então, não é apenas uma opinião a partir de de algo, de impressões iniciais, algo mais subjetivo. Às vezes também a gente fala sobre isso, mas tem algo da literatura, né? Até porque se a gente está falando da concepção de literatura como arte, o que é isso, né? O que a gente espera
encontrar no livro, né? E o que esse livro conta? Então, enfim, eu acho que viver toda essa experiência com os destaques e hoje poder comemorar junto com, né, com vocês aqui, a alegria de ter tanta gente presente e com a equipe que tanto nos ajuda, que tanto nos faz pensar, né, que tanto colabora com a seleção, né, para esse trabalho. Se a gente deseja tanto formar leitores, a gente entende tanto a importância desse trabalho, selecionar é o primeiro passo, né, a mediação já começa na seleção. Então é isso, é mais contar do meu percurso como mediadora, participando dos destaques e tendo acesso a essa lista. E aí nem preciso aqui ficar falando muito sobre o trabalho em si, que é um presente poder participar desses encontros. Eu sempre saio de todos os encontros pensando um monte de coisa que eu não pensei, né, me ajudando até porque é tudo muito vivo, né? Os leitores mudam, o contexto social também. Hoje a gente olha para aspectos que antes a gente não olhava, por diferentes motivos. Hoje tem urgências e coisas que a gente não pode deixar de cuidar e não pode deixar de passar, sabe? Isso a gente não abre mão. Então tem coisas que a gente fala, não, isso não dá para abrir mão. Enfim, então é mais isso, assim, contar um pouquinho da experiência, que é sempre muito bonita. E agradecer. E aí eu vou pedir a Carol para continuar falando mais um pouquinho aí do trabalho. Minha conexão está um pouco instável, qualquer coisa vocês me falam e alguém assume aí, mas ouvindo você, Bárbara e Dolores, deixa eu só desfixar a Bárbara e me fixar para a gravação ficar direitinho. Ouvindo vocês, eu fiquei pensando nessa importância do grupo de estudos, né? Então, a gente continua estudando, né? O estudo está no cerne, no início aí do trabalho da Emília, mas a gente acha importante que esse estudo aconteça para formar uma equipe nos destaques. Então, a partir do momento que a gente recebe os livros, né, que a gente vai cadastrando esses livros, que a gente tem uma ideia desse todo, da produção do ano anterior, a gente vai pensando também que tipo de leituras, né, que tipo de discussão teórica pode nos apoiar para olhar para aquela produção daquele ano. Então, antes de ler e avaliar qualquer livro, a equipe tira um tempo para ler e estudar e discutir critérios, questões, né? Então, nesse último ano, a gente conversou bastante sobre, primeiro, né, aquilo que embasa o nosso trabalho, o que é literatura, como é que a gente pode pegar os critérios da teoria literária para olhar para a produção de livros para crianças. Um outro ponto também como é que a gente olha para esses critérios quando a gente está falando de não ficção e quando a gente está falando de livros informativos, de não ficção, né? Então, tudo isso são questões que permeiam o nosso trabalho, o nosso estudo, e também olhar para esses temas cotidianos, urgentes, né, mais contemporâneos aí, que tem nos demandado para olhar para o cânone de uma outra maneira. Então, a gente tem lido textos que nos permitem fazer uma crítica, né, do cânone e considerar a produção para as infâncias. Então, as leituras teóricas, a meu ver, elas têm, assim, dois papéis no grupo dos destaques, né? Um é de formar essa equipe, da gente estar junto né, e ter algo em comum, né, ter critérios em comum, e o segundo, que é uma certa honestidade intelectual, né? É como se a gente estivesse mostrando as nossas armas. Então, se vocês forem lá no final do guia, tem todas as referências bibliográficas, todo o percurso pelo qual a equipe passa, e isso oferece autonomia para os mediadores de leitura, que é justamente esse aspecto que a Bárbara estava trazendo, né? Que se a gente faz uma avaliação, os mediadores vão fazer uma seleção de acordo com os leitores que eles têm, com os objetivos que eles têm ali, né? E quando a gente traz as nossas ferramentas e referências teóricas, a gente está instrumentalizando os mediadores para fazerem os seus próprios caminhos e terem autonomia nessa discussão e nessa seleção também. Então, acho que isso é bem importante e isso tem sido, na verdade, o trabalho de estudo dos destaques tem sido uma das portas de entrada na Emília, né? Muitas pessoas
se interessam em entrar na Emília para participar desses grupos de estudo, que têm sido muito produtivos, e a partir dessa construção comum de critérios, né, e teóricos, a gente vai olhar para a seleção, para a publicação daquele ano, como um conjunto, né, como um todo. Todo mundo discute todos os livros, todo mundo tem acesso a todos os livros, e isso é fundamental para a gente olhar o conjunto daquela produção, né. E aí eu acho que a Miruna pode nos falar um pouco sobre como é que a gente se organizou, né, nesse último ano, né, Miruna? Não sei se Miruna está aí. Sim, estou aqui. Também minha internet está esquisitinha, acho que até ela está cansada com esse final de ano. Espero que dê tudo certo. Bom, gente, boa noite. Eu não sou da velha guarda da Emília, como a Dolores comentou, mas acompanho há bastante tempo o trabalho, sobretudo pela relação pessoal que me une à Bárbara, né? E acho que foram os destaques que me trouxeram para a Emília, porque, né, eu e a Bá somos amigas e ela sempre falou da Emília falando dos destaques, né? Trazendo essa emoção que ela já trouxe na fala dela, esse encantamento com esse processo, né? E eu sempre tinha essa curiosidade, como é que dá conta, né? Como é que é possível fazer essa apreciação dos livros? Então, desde o ano passado, tenho vivido esse privilégio, né, de fazer parte da equipe dos destaques, e aí a gente combinou de compartilhar, até para entender todo esse percurso, né? Como a gente concretiza esses princípios que elas trouxeram, né? Buscar essa qualidade, o encantamento, os nossos estudos, mas tem um tanto que é o fazer mesmo, que é como a gente põe a mão na massa. E aí a gente selecionou alguns pontos para compartilhar com vocês. O primeiro é que os livros chegam, né, as editoras que mandam, e que a gente já agradeceu no início e reforça esse agradecimento, mandam os livros que elas publicaram para São Paulo, onde a gente tem grande parte da equipe, mas também para Salvador e para Belo Horizonte, né, onde a gente tem também representantes ali, e aí a gente faz, né, tem essa possibilidade da coordenação de olhar para esse todo dessa produção, que ajuda nesses registros, que vocês, em parte, também podem ter acesso ali acessando os destaques. Aí esses livros são distribuídos, a gente organiza, né, são organizadas algumas sacolas e tem esse processo de leitura, né, então tem uma parte que é bastante individual mesmo, que é toda essa equipe recebendo essas sacolas e fazendo essas apreciações. Acho que vivendo esse percurso que a Bá comentou, né, de leitor e mediador e recuperando os critérios. E a gente tem algo muito interessante, que é uma tabela que a gente tem de avaliação, a gente agradece as ajudas dos universitários, né, Bá? Que ajudaram a pensar ali nessa tabela. E acho isso importante porque a literatura tem muito dessa subjetividade, mas a gente sabe da responsabilidade dessa avaliação, né? Então, apesar de ter todos esses elementos, acho que a tabela ajuda a ter uma visão ali, a realmente colocar ali essas ideias. A gente tem os diferentes critérios e de cada livro que a gente vai lendo, a gente vai registrando esses critérios. Tem uma função muito mais individual, porque a decisão mais importante é, ao final, cada um marcar, né, tomar duas importantes decisões. A primeira de todas é sim ou não. É dos destaques ou não é dos destaques, né? E a segunda, depois que é dos destaques, é aí que vem a parte também, que é de qual categoria. Que se a gente fizesse um gráfico dos livros, assim, que categorias que eles vão passando, às vezes isso vai até flutuando, né? Porque a gente lê sozinha, entende que é de um jeito, e a gente lê num período, e depois passa um mês, a gente relê, e aí a gente pensa coisas diferentes, essa que acho que é a riqueza, né? E aí a gente faz essa tabela que, então, tem a apreciação dessas 22 pessoas que fizeram todo esse processo de apreciação. E nos nossos encontros online, a ideia é que a gente faça justamente a reflexão crítica do que essa tabela apresenta, né? Então, a tabela traz uma objetividade, mas não é que ela é que vai, então pronto, aqui já deu a votação, porque aí, né, a gente não seguiria todos esses princípios que a gente levantou aqui. Então, aí a gente levanta, né, vai conversando tanto na coordenação quanto com o grupo, quais são as polêmicas, né? Esse livro, né, tá
acho que tem algo a pensar, tem muita gente colocando que é ótimo, muita gente colocando que nem entrar nos destaques, vocês acreditem, às vezes acontece isso, né? E a gente, nos encontros, faz toda essa discussão, que acho que foi bastante comentada aqui, de chegar nesse acordo coletivo mesmo, né? Do que a gente entende. Tem livros que a gente precisa reler durante o encontro, né? Tem livros que a gente discute, uma hora fala, acho que não dá mais, vamos seguir em frente. E livros que se resolvem muito rapidamente, né? Então, essas reuniões são espaços muito importantes para essas definições, né? E que acontecem em todas essas conversas, essas discussões. E acho que, para fazer um destaque assim que me marcou dessas conversas, acho que teve uma reflexão muito interessante desse grupo, que é olhar para essas leituras e pensar, né, assim, toda aquela elaboração, aquela produção escrita, ela está dialogando com o que é da infância ou é quase uma elaboração que está muito no campo de um olhar mais do adulto, né? Eu senti que esse foi um tema muito interessante, tem até, se vocês, quando acessarem os destaques no texto que apresenta, né, todo esse conjunto, a gente traz até essa questão do conceito dessa desficcionalização que às vezes vai acontecendo, né, que uma artificialização dos temas que fogem dessa literatura para a infância. Então, a gente foi muitas vezes perseguindo isso, percebendo, não, aqui é lindo, mas é a gente que está se encantando. Será que isso é da construção da literatura infantil? Então, esse foi um dos movimentos, teriam outros que cada um poderia destacar, né? Eu, pela minha paixão, também destacaria a reflexão que a gente fez do livro Loba, sobre as questões de contos de fadas. Cada um teria um livro para destacar. Então, acho que isso é para trazer um panorama, como esse processo de selecionar esses livros envolve idas e vindas, né? Mas que tem um percurso no qual a gente vai tomando essas decisões até chegar nesse acervo final. E aí eu acho que, dando esse panorama, a gente agora pode ter um espaço bacana para ouvir as perguntas, né, Carol? Devolvo para você para a gente poder ter esse espaço de troca. Isso, acho que sim, né? Então, quem estiver aqui presente na reunião e quiser registrar aqui no chat alguma questão, algum comentário, eu sei que aqui tem autores, editores, tem também pessoas que fizeram parte da equipe, que podem falar um pouco também desses bastidores, de como é que foi esse processo, então fiquem à vontade para registrar os comentários. E falando um pouco dessa produção de 23, né, eu acho que uma coisa também que ficou muito forte para todos nós foi um amadurecimento dos autores brasileiros, né? Como que os autores brasileiros têm produzido livros que colocam novas questões, que colocam questões das muitas infâncias presentes no Brasil, e como é que a gente está produzindo um novo cânone aqui no Brasil também, né? Então, acho que isso ficou muito forte esse ano na produção de 2023, que a gente vê, né, que os livros brasileiros e os livros internacionais estão ficando, assim, trazendo novas questões para os leitores e para os mediadores. Acho que isso foi bem interessante de perceber o ano passado. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, Bárbara, Dolores, enquanto o pessoal se organiza para perguntar aqui no chat, quem participou do processo, queria falar alguma coisa. Eu quero falar rapidinho, que foi o seguinte, como alterou, né, a questão dos destaques a pandemia, porque realmente isso nos trouxe outra dinâmica, e vocês sabem, tá? Inclusive, a gente registrou isso em algum momento, houve 2 anos, né, entre a pandemia e depois que a gente saiu, onde a gente ficou meio sem saber como fazer, porque uma coisa, quando a gente fala, né, do início, esse momento da Bárbara, era algo que a gente estava todo mundo junto. Isso é outra qualidade, inclusive, da discussão. Com a pandemia, a coisa vira online, não estamos mais juntos, se perde uma questão importante, mas, ao mesmo tempo, se ganha, né? Porque a gente hoje pode ter a Bárbara, que foi para
para a Bahia, a Carol, que está em Belo Horizonte, enfim, a gente tem a presença de muita gente que antes não tinha, mas realmente essa dinâmica, a gente demorou um pouco, né, para falar. E outra coisa rapidinho, que eu acabei esquecendo, é com relação ao olhar leitor. Olhar leitor também é alguma coisa que surge quando a gente começa, acho que no segundo ano, ou no primeiro já dos destaques, a gente começa a se questionar, bom, aquilo que até alguém falou agora, foi a Miruna, afinal de contas, esses livros a gente está achando maravilhosos, tal, mas e nosso destinatário final? E esse leitor final? O que acha dos livros? Isso foi um enorme aprendizado. Só para fechar, eu me lembro um ano que foi o seguinte, na época antes da pandemia, a gente tinha um júri, não sei se quem acompanha se lembra disso, que teve que deixar de existir, porque depois não, era muito complicado. Mas teve um ano que a gente discutiu nesse júri uma série de livros que vinham essa questão, nossa, esses livros são super difíceis, esses livros, as crianças não vão ter acessibilidade, não vão ter acesso, e não sei o quê. Fazemos olhar leitor, colocamos todos os livros. Gente, os livros que as crianças mais quiseram ler foram os livros que nós, adultos, falamos que eles não tinham condições de entender. Só para vocês terem uma ideia disso. Então, o que a gente acabou aprendendo com o olhar leitor? Muitas dessas questões que são, digamos assim, institucionalizadas da mediação, faixas leitoras, faixas de idade, a criança não tem como entender, isso foram todas por água abaixo. Era só isso que eu queria fechar, porque é muito importante trazer essa questão do... alguém levantou a mão, Carol, você Mas a gente pede para as pessoas fazerem as perguntas pelo chat, e aí a gente vai lendo e respondendo aqui, por favor. Você tocou, Dolores, nesse ponto da pandemia, né? E o que a gente fez enquanto não conseguia se organizar para saber como é que essa discussão ia acontecer aqui pela tela, né? Hoje a gente aprendeu a fazer. Mas naquele momento a gente achou que seria importante olhar para o histórico dos destaques, né? E fazer um guia que juntasse todos os livros que já foram selecionados de 2013 até 2020, que foi, né, aquele momento. A gente resolveu olhar para trás e pensar numa biblioteca que não é efêmera, né? Que a gente não está só falando da última novidade do mercado, mas o que é essa acumulação dos livros que foram avaliados nos traz de novidade, nos faz aprender, ou o que a gente percebe que o mercado editorial está fazendo com essas concepções de literatura, de leitor, de leitura e tudo isso, tá? E aí que teve essa ideia da gente fazer o guia mais histórico, né, reunindo diversos anos, e traduzir isso para o inglês para levar para a Feira de Bolonha. Então, já há 2 anos que o Instituto Emília faz esse trabalho de colocar num histórico aí os livros, os melhores livros publicados no Brasil, e levar para Bolonha como uma vitrine do trabalho que é feito aqui, né, editorial que é feito aqui. Então, se vocês puderem se organizar para escrever no chat os comentários, as questões... A Bárbara está comentando aqui, Bárbara Souza, que trabalho bonito e significativo. Eu não tenho pergunta, mas como professora, só tenho a agradecer pela revista Emília. Eu conheci a revista em 2011, na disciplina de leitura literária na escola, da saudosa professora Graça Paulino, e desde então a revista é uma grande referência para mim e me faz companhia na sala de aula todos os dias. Esse é o maior objetivo, eu acho, né, do trabalho dos destaques, dar autonomia para quem está mediando as leituras, para poder fazer essas reflexões junto com os alunos. Que maravilha saber disso, Bárbara. Alguém tem só mais? Para aproveitar, eu acho que eu vou só fazer um comentário, porque a Edu falou do olhar leitor, e além disso que ela comentou, né, que sim, gente, vamos apostar na inteligência dos leitores que eles dão conta, né, é bem isso. Tem uma coisa que com o olhar leitor, para mim, ficou muito evidente, porque a gente fala muito dessa coisa, às vezes as pessoas ficam preocupadas com a idade, né, a idade do leitor,
E quando nós fazíamos os encontros para a mediação dos livros, a maioria tinha alguns em sala, em algumas escolas, enfim, mas tinham algumas leituras que eram feitas com grupos de crianças com diferentes idades, diferentes realidades, diferentes contextos. E é isso, quando o livro realmente é bom, todos eles se envolvem, e cada um fala a partir da sua experiência, e cada um acessa uma camada diferente. Então, esse ano, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer a mediação de alguns livros dentro de uma escola, fazendo a leitura do mesmo livro, de primeiro ao quinto ano do fundamental. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o mesmo livro. E foi incrível. Porque é isso, né? É o que a gente fica falando muito, assim. Esse livro, o livro quando tem essa qualidade literária, quando ele é bom, ele sempre tem o que olhar, sempre tem o que dizer, sempre provoca boas perguntas, sempre tem os não ditos que provocam os leitores a pensar sobre o que está ali. Então, às vezes, a gente fica preocupada com esses livros que, mas eu, como mediadora, não sei muito o que eu vou fazer, e se eles não disserem, sabe aquelas preocupações que às vezes o professor tem? E eu acho que a gente acreditar mais nisso, né, no poder da literatura, e o livro, ele já traz coisas, ele já conta muita coisa, né? Então, eu acho que é apostar muito e deixar as crianças falarem, porque dá muito certo, né? A gente sabe disso. Acho que a Miriam, se posso levantar. Eu acho que a gente Ela. podia, como não tem muito tempo ainda, acho que podia falar e depois você fecha, Carol. Miriam, você quer falar? Oi, gente. Primeiro, eu quero super agradecer. Acho que está com eco. Espera aí só um minutinho, por gentileza. Bom, eu quero super agradecer, porque assim, a gente está muito feliz. O livro é uma consequência, como vocês falaram aí no início, de um trabalho de 50 anos de sala de aula, de rede particular e de rede pública. Eu sou professora de português, de história. Eu conheci a Miruna em 2018, porque ela defendeu um trabalho da mesma escola que gerou esse livro. Lembra, Miruna? E é o Brasil profundo, como vocês falaram. É uma escola que jamais seria percebida por um cânone. Então, assim, eu não tinha intenção de fazer um livro, mas eu tinha intenção de fazer o recorte, o compromisso com a ética e com a estética. Eu trabalho com arte, com estética, junto a qualquer tipo de idade, de faixa etária, do ensino médio. Nesse caso do seu Joacir, o compromisso foi com a vida, porque o trabalho ele foi realizado dentro da pandemia. Eu trabalhei 100 dias seguidos do celular, junto com a costeira de Paraty, com crianças do pré-1 ao 5º ao mesmo tempo. Vocês não imaginam, nessa volta à vida, como foi bom andar 4 horas de barco e aquela criança entender a importância de viver. E a importância, como vocês comentaram, de aprender junto com criança a fazer um recorte. Poderia ser... O seu Joacir, ele conhece tudo sobre o tempo, tudo sobre o mar. No entanto, as crianças escolheram, junto com ele, um recorte que foram as nuvens. Isso é vida. Não tem como um caiçara, que é do litoral, né, brasileiro, ou caiçara, não dominar o tempo sobre o mar. E, ao mesmo tempo, o tempo é indomável. E que tempo é esse? Esse tempo, ele manda na escola costeira, ele manda no barqueiro, no marinheiro. Não é o tempo que a gente está acostumado.
Se o tempo disser você não vai ter aula hoje, não há MEC ou BNCC que faça com que aquela aula exista, pelo menos nos moldes do MEC, dos 200 dias letivos. E que tempo é esse? Que respirar foi esse que, depois de uma chuva, né, dolorosa, de uma cumulonimbus, né, que choveu durante a pandemia, e aí vai ter bom tempo. Então, o compromisso foi com o bom tempo, o retorno à vida. Então, por isso Que que bom ter seu depoimento, Miriam, muito bom seu poder... Joaci aparece de máscara, ele Obrigada abre o livro de máscara. por Então, é abrir isso. essa experiência aí para a gente, e, né, assim como você que enviou, a editora enviou livros, várias editoras enviaram livros, a gente quer parabenizar todo mundo que participou do processo, parabenizar todo mundo que produziu, que acreditou, né, nessa literatura para as infâncias, agradecer, né, e convocar todo mundo, todas as editoras a enviarem a sua produção de 2024, a gente já está se organizando para fazer os destaques para o ano que vem, né, então lá no final do guia vocês têm todas as orientações para enviarem os livros e para que os livros façam parte das seleções e das análises, né, e a gente queria fechar fazendo um convite para vocês, primeiro para acessar o guia, divulgar, ler, enviar para as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa leitura, né, para todos os mediadores de leitura, professores que vocês conheçam, e também para acessar a página do nosso curso de pós-graduação, o Leitura Sem Fronteiras, que a gente está fazendo o lançamento agora. O curso vai começar no início do ano que vem, o edital já está aberto, né, e esse curso de pós-graduação, essa especialização é, assim, um coroamento de todo esse trabalho que vem sendo feito nesses últimos 10, 15 anos, com professores que são as grandes referências para o trabalho da Emília e para o trabalho com a literatura infantil no mundo ibero-americano. Então, a gente convida todo mundo a conferir o edital, a se inscrever e a divulgar para quem possa se interessar e se beneficiar dessas discussões. A gente quer formar uma turma bem forte, bem bonita, que espalhe esse trabalho para todos os cantinhos do Brasil, né, e possa formar muitas crianças leitoras, continuar insistindo nesse trabalho, né, na aposta nas infâncias e na aposta na autonomia dos leitores. Uma grande alegria a gente estar aqui com vocês, agradecemos muito e esperamos os livros para a gente seguir os trabalhos com os destaques 2024. Obrigada, então, para toda a coordenação, obrigada a toda a equipe, que quero reiterar aqui que trabalha voluntariamente, né, então, um trabalho amador, de paixão, de vontade de discutir esses critérios e levar essas discussões para todo mundo. Agradeço a todo mundo e até a próxima. Boa noite.